Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia recorre da liminar que suspende o aumento da tarifa de ônibus. UFO divulga resultados da análise de documentos de quem tentou prova de transferência. Mais de 400 bombeiros seguem buscando vítimas em Brumadinho. E a dengue em Uberlândia gera alerta. Já são mais de 1.000 casos notificados, só nesse ano. O Jornal da UFO começa agora. No último domingo, a Justiça suspendeu o aumento da tarifa de ônibus em Uberlândia, que passaria a custar R$ 4,30. Hoje à tarde, a Prefeitura informou que precisa de um prazo de 72 horas, 3 dias a partir de hoje, para voltar o valor da tarifa para R$ 4,00. O prazo seria para resolver questões técnicas e de bilhetagem. A Prefeitura também informou que recorreu da liminar que suspendeu o aumento. E chegou a 150 o número de mortes confirmadas em Brumadinho. 182 pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mais de 400 homens continuam trabalhando no resgate e não existe previsão para que as buscas terminem. E a UFO divulgou o resultado da análise dos documentos de quem fez prova de transferência para algum curso aqui da universidade. Para conferir, o site é sistemas.dirps.ufo.br/serviços sem cedilha. Entra ano, sai ano e a cena se repete nessa época de chuvas. O Aedes aegypti aproveita a água parada para gerar novos mosquitos. Por consequência, os casos de dengue, febre amarela, zika e chikungunya aumentam. Só em Uberlândia, desde o início de 2019, foram aproximadamente 1.400 casos de dengue registrados. O descarte incorreto de lixo e objetos que podem acumular água favorecem a proliferação do Aedes aegypti. Uberlândia está em situação de alerta e o Centro de Controle de Zoonoses faz ações para evitar que o número de mosquitos aumente, como explica José Humberto Arruda, coordenador do Programa de Controle da Dengue. A palavra é exatamente essa, alerta. Nós tivemos um 2017 relativamente tranquilo, assim como 2018, números bem baixos. Mas o janeiro surpreendeu, houve um aumento considerável no número de notificações, especialmente por dengue. Isso aumenta também, faz com que haja uma intensificação em ações de bloqueio, como essa que a gente está realizando aqui, que é a aplicação de adulticida, veneno adulticida, com o propósito de capturar, de eliminar aquele mosquito que leva o vírus entre o doente para o sadio. Silvio, que é supervisor da turma de bloqueio, conta como o Sistema Público de Saúde trabalha para matar mosquitos em algumas áreas da cidade. Ela funciona da seguinte forma. A pessoa consulta com sinais e sintomas de dengue, chikungunya, zika, numa rede de saúde. Essa rede de saúde já faz uma notificação compulsória. Essa notificação compulsória é passada para o Centro de Controle de Zoonoses e assim chega para nós. A gente pega o endereço e vamos até na casa do morador, do paciente. Chegando lá, a gente faz delimitada uma área, onde que essa área é feita toda uma vistoria dentro da casa, a procura de possíveis criadouros ou até mesmo foco. Depois a gente retorna aplicando o inseticida, que é o fumacê. Ao aplicar o fumacê, a gente age como se fosse um bloqueio, que é o quê? Quando você aplica, a névoa de veneno fica pairando no ar e o mosquito que tentar fugir, alguma coisa assim, vai passar por essa névoa e vai acabar morrendo. Nós acompanhamos uma ação de bloqueio na rua da Dona Deusa. Ela explicou pra gente como é a situação na região onde mora. Aqui tem muitas pessoas que estão com dengue, Então, é muito importante eles fazerem esse tratamento aqui, porque geralmente muitos cuidam dos seus terrenos e uns não cuidam. Então é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão infestadas com essa doença. José Humberto explica que o Programa de Controle da Dengue organiza diversas ações para reduzir as chances de novos casos. A gente tem todo um complexo de indicadores. Temos, por exemplo, a armadilha que mostra onde está mais infestado. E quando há concomitância de um número maior de notificados e a armadilha apontando o direcionamento não só dessa ação, mas de todas as outras, nós temos cerca de 14 ações, temos coleta de pneu com todas as borracharias cadastradas, os pontos estratégicos, várias ações são direcionadas para conter ali.
nós temos que lembrar sempre que nossa população oscila em 700 mil pessoas. Então, quanto menor for esse número de notificados e de confirmados, né, melhor terá sido o êxito dessas ações. Bom, e para falar sobre o assunto, temos aqui no estúdio o professor João Carlos de Oliveira, da Escola Técnica de Saúde da UF. Obrigada, professor. Agradecemos. E o professor Marcelo Simão, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UF. Obrigada, professor. Prazer. Professor João, começo com o senhor. É o que a gente disse antes, entrando, saindo, a mesma situação. Como é que é o ciclo, o modelo, na verdade, o modelo sanitarista de vigilância aqui do Brasil? Onde estamos errando? Estamos errando nesse combate? Boa noite. Acredito que sim. Esse modelo nosso, principalmente em alguns municípios, eles se repetem um modelo que tradicionalmente é o quê? A questão da caça ao mosquito. É uma verdade? Precisa fazer isso? Por exemplo, como mostrou na reportagem, o fumacê. Mas, por exemplo, em Uberlândia, como outros municípios, em torno de cada 10 focos larvários, 8, 9 são dentro de casa. E até porque, mesmo esse fumacê, seja costal ou por veículos, parte dele não vai atingir o ovo e o larva. Então, o veneno vai, como mostrou, vai bloquear, vai matar o alado do mosquito adulto. Mas uma parte inicial ainda não foi intensificado o bloqueio. Então, é preciso mudar essa mentalidade desse modelo sanitarista, esse muito tecnicista. Ele é importante, não estou falando que não é para fazer, não. Mas passa-se anos e cada ano, seja aqui, acolá, em alguns municípios, o ciclo se repete. Qual seria a forma melhor de fazer isso? Enquanto não se pensar um modelo educacional, o próprio Ministério da Saúde tem o chamado, o Programa Nacional, dentro do próprio Programa Nacional contra o Dengue, uma educação popular, onde precisa e onde estão as pessoas. Por exemplo, se não envolver de uma maneira intersetorial, por exemplo, as escolas, as empresas, as associações de moradores, os diferentes organismos da sociedade, mas envolver a longo prazo. Não se dá para fazer somente nessa época do ano, porque depois nós vamos ter um período aí em que o índice pluviométrico, a temperatura diminui, as pessoas caem no esquecimento. Então, é preciso, não dá para se fazer, por exemplo, de certa forma, quase que um terrorismo. Se nós observarmos, e o professor Marcelo vai comentar daqui um pouquinho mais, o número tem uma tendência a aumentar. Se daqui a uns dias ultrapassar a um determinado número, em alguns bairros a população vive em estado de terrorismo. Por quê? Nós não temos ainda notificado casos de morte, mas se aparecer uma morte, isso vai criar um estado de terrorismo. Então, se nós continuarmos com esse modelo, somente de olhar para a questão, vamos dizer assim, da saúde ambiental no período do verão, nós vamos ficar, desculpa a expressão, enxugando o gelo. E aí, o setor de saúde, principalmente quem pesquisa e quem acompanha, quem atende o público, não vai dar conta. Eu não fui e nenhuma UAI, mas eu tenho notícia em algumas unidades básicas, estão todos saturados, não estão dando conta. Por quê? As pessoas vão procurar um meio de ser atendida. Porque os sintomas, lógico, são genéricos do ponto de vista da forma como ficam adoecidas, mas as pessoas ficam apavoradas, porque numa determinada, como mostrou na imagem, numa rua ou num bairro, inúmeros casos, e chegam esse cenário quase de guerra, fazendo fumacê, as pessoas entram e ficam preocupados. Certo. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar, o enfoque precisa ser outro. Esse também ajuda, mas ele está pouco. E, professor Marcelo, a questão da vacina da dengue, para quem ela está disponível hoje, o que o senhor tem a dizer sobre essa vacina? É uma novidade bacana? Então, nós temos uma vacina que já foi comercializada, a Dengvaxia. Essa vacina foi muito divulgada, eu mesmo fui um dos que mais divulgou a utilização da vacina, mas à medida que nós fomos usando essa vacina com o tempo, a gente observou que em algumas situações ela pode ser desfavorável. Então, por exemplo, naqueles indivíduos que nunca tiveram dengue, como a vacina só confere uma proteção em 65% dos casos, não é em 100% ou 95%, as pessoas que não tiveram proteção adequada com a vacina,
se pegarem a doença, tem chance de ter uma forma mais grave. Então, o Ministério da Saúde hoje só está indicando esta vacina, que é do laboratório Sanofi Pasteur, apenas para as pessoas que já tiveram um episódio anterior de dengue comprovado. Aí, como são 4 tipos de vírus diferentes, então, se ele teve por um, ele pode tomar a vacina, ele vai se proteger para os outros. Mas se o indivíduo nunca teve dengue, ele não deve tomar a vacina. Não há mais indicação para ele tomar a vacina. Então, hoje, realmente, a situação da vacina é essa. Mas nós temos uma vacina brasileira, o Instituto Butantan, essa vacina está pronta, com os 4 sorotipos. Os primeiros estudos mostraram mais de 90% de proteção. Essa vacina está em teste clínico. Para todos os tipos de dengue? Para todos os 4 tipos. Está em fase de teste? Está em fase de teste. Os primeiros resultados são muito promissores e nós acreditamos que no futuro próximo nós vamos poder vacinar a nossa população contra o dengue. Dá para com falar esta em vacina. tempo, professor, esse ano? Não há previsão, não há previsão. Esses estudos são muito longos. Mas é preciso se ter muita segurança para poder aplicar uma vacina para um contingente enorme, praticamente para todo o país. Certo. Né? Então, é o mesmo problema da vacina da febre amarela. Existem efeitos adversos e a gente precisa conhecer bem isso. Certo. Bom, professor João, na UFO houve há pouco tempo uma campanha para olhar os campi da UFO, né? O que vocês encontraram aqui? Encontraram focos? Primeiro, a UFO, do ponto de vista da vigilância, é chamado ponto estratégico. Por quê? O que é isso? O que significa isso? São locais em que existe criadouros, sejam eles, na maioria das vezes, chamados criadouros artificiais, e aí o Centro de Controle de Zoonoses considera esses pontos que eles precisam fazer uma vistoria. Em média, eles fazem de 15 em 15 dias. Então, eles visitam diferentes lugares que eles já consideram que há locais, principalmente criadouros fixos, que precisam ser eliminados do ponto de vista de obras de engenharia ou outros tipos de obras, como forma de eliminar. Em 2016, se não me engano, o governo federal criou um programa chamado Zico Zero, onde todas as instituições federais, públicas de uma maneira geral, tiveram que desenvolver um conjunto de atividades. Fizemos parte desse projeto, montamos um projeto em que nós mobilizamos uma parte da comunidade da UFO. Em 2018, retomamos esse projeto como um desdobramento de se pensar da universidade para a cidade, onde um grupo de estudantes, professores, técnicos se envolveram nesse projeto, coordenado pela Prefeitura de Campos, onde um grupo de profissionais técnicos lá da administração centralizaram algumas atividades, por exemplo, visitando os campos como forma de encontrar esses criadouros e propor uma eliminação, resolver o problema. E os resultados? Os resultados, na nossa avaliação, foi muito interessante porque, além de identificarmos inúmeros criadouros que muitas vezes, dentro de uma certa normalidade, as pessoas passavam cotidianamente achando que aquilo ali era normal. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante porque esse grupo, ao identificar o criadouro, teve a oportunidade de já inserir num sistema online, no smartphone, para a Prefeitura de Campos, para imediatamente resolver. Bacana. Paralelamente a isso, foi feito um trabalho com as pessoas no entorno daqueles locais, como forma de olhar. Por exemplo, nós íamos em alguns lugares, visitamos alguns lugares, que as pessoas tinham uma raquete em cima da mesa para matar o mosquito. Mas o criador estava do lado dela. Então, se essa pessoa não tomar cuidado de olhar o seu local de moradia, de trabalho e outros mais, até porque uma parte da população, no caso da universidade, passa uma boa parte do dia aqui dentro da universidade. Com certeza. Então, se nós não fizermos esse trabalho no nosso cotidiano, no nosso local, dificilmente as nossas autoridades públicas e, obviamente, privadas vão dar conta. Por quê? Eles não têm condição, não têm um grupo de pessoas para entrar, por exemplo, dentro do local de trabalho de cada pessoa, dentro de cada residência. E esse trabalho dentro da universidade foi muito interessante, porque a Prefeitura de Campos conseguiu chamar diferentes diretorias para conversar, por exemplo, de limpeza, da jardinagem, e junto com o Centro de Controle de Zoonoses, para estabelecer um diálogo
Porque Bacana. caso contrário, vamos ficar o quê? Brigando desnecessariamente, onde todos nós pagamos caro com a nossa vida. Sabendo que, inclusive, por exemplo, dentro do hospital da universidade, alguém pode ficar doente que tem que atender um doente. Como é que fica isso? Tem que pensar, né, professor? Sim. Bom, e já que em Uberlândia a situação é de alerta, a gente quer saber, será que as pessoas estão combatendo o mosquito? Olha só. Sempre atenta com o reservatório que tem atrás da geladeira, que muita gente não sabe que ele retém água. E sempre de olho em alguma pocinha, o lixo às vezes você deixa, se chover, acumular água, você tem que estar, né? Tem cidades que o lixeiro não passa todos os dias, então a gente tem que ficar atento nesses detalhes. E tem a questão dos vizinhos, né? Às vezes quando a gente tem uma boa convivência, a gente pergunta, e aí, você está cuidando do seu lado? Porque eu estou cuidando do meu. Então é dessa forma que, conscientizando sempre, né? Todos da casa que tem que ajudar, é um trabalho em conjunto. A gente toma os procedimentos comuns, que é não deixar água parada em vaso de plantas, tomar cuidado com vasilhame, garrafa no fundo do quintal, pneu eventualmente, se tiver algum em casa também, e cuidado pessoal, que é passar repelente. E sempre ficar alerta também com o outro, né? Com o vizinho, com o amigo que está ali, talvez está descuidando, e a gente também tem que tomar cuidado, né? Exato, as mesmas posturas a gente tem em casa, tentar propagar com os colegas, os vizinhos, para que todo mundo tenha consciência e colabore, né, na prevenção dessa doença. Você acabou de me falar que tem um parente seu que está com dengue. Como que isso que aconteceu? Passando mal, foi no AI, né? Falaram que era virose, né? Até então aí pagamos particular e deu dengue. Olha, eu limpo tudo. Mas lá onde ele mora é uma colônia, aí eles foram lá, o povo da dengue, do pessoal, foram lá, e eu não sei te falar o que eles acharam, né? Mas meu quintal é limpinho. Tudo, garrafa boca virada para baixo. A água do cachorro eu comprei um que eu troco todo dia. Eles bebem a água, sai e pronto. E mesmo você fazendo esse trabalho de tirar a água que está parada, a gente também tem que alertar o vizinho, né? Eles deixam a desejar, né? Que a gente vê copo no bueiro, copo descartável cheio d'água, com os bichinhos mexendo. A gente vê muito isso na cidade. Olha, eu coloco areia nos pratinhos, né? A vasilha do cachorro a gente troca água 3 vezes por dia, né? E tudo quanto é vasilha que armazena água, a gente não deixa. A gente fura as latinhas de cerveja, de refrigerante, tudo é furado, as garrafas a gente coloca de boca para baixo. É assim, para não dar dengue, né? Porque tá difícil, essa dengue aqui tá, e mata, viu? Mata mesmo a dengue. Professor Marcelo, a Lucimeire, a nossa entrevistada, tocou num ponto interessante, a questão do diagnóstico equivocado de início, o médico ter pensado que fosse uma virose. Isso é comum? Por que existe essa confusão? Extremamente comum, né? Porque os primeiros sintomas da dengue são inespecíficos. O indivíduo tem febre, tem dor de cabeça, tem mialgia, tem mal-estar, dor no corpo. E isso, qualquer virose, qualquer infecção, dá os mesmos sintomas. Agora, na vigência de uma epidemia, você tem aquele diagnóstico por critério clínico epidemiológico, né? Nós estamos numa epidemia e o indivíduo vem com febre, dor de cabeça, mal-estar, às vezes já vem com a erupção cutânea. Então, aí você tem que suspeitar realmente de dengue e tentar confirmar o diagnóstico. O diagnóstico está disponível nas unidades periféricas de saúde, então o médico tem que se lembrar do diagnóstico para poder realizá-lo. Certo. Bom, a gente já volta com um debate. Daqui a pouco temos mais conversas sobre a dengue e outras doenças que o Aedes aegypti pode transmitir. Até já. Amanhã chove em muitas cidades aqui da região. Olha o alerta, né? Então vamos conferir a previsão do tempo. O calor em Uberlândia dá uma trégua e agora as chuvas predominam. A mínima é 18 graus e a máxima 25. Nebulosidade no céu e pancadas de chuva também em Patos de Minas. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 26. Em Monte Carmelo, os termômetros devem marcar entre 20 e 27 graus. O sol fica entre as nuvens e chove em alguns momentos do dia. A quinta-feira, em Ituiutaba, permanece nublada e com pancadas de chuva. A mínima fica 20 graus e a máxima 32.
Em Coromandel, o tempo fica fechado e continua chovendo na maior parte do dia. A mínima 19 graus e a máxima 28. Lembra da entrevistada que apareceu naquela reportagem logo no início do jornal? Então, ela tem um córrego perto de casa e está com uma dúvida sobre isso. Olha só. Agora, uma coisa que eu queria tirar uma dúvida também é sobre esse corguinho ali. Porque eles falam que a dengue, ultimamente, não está pegando só em água limpa. E esse corguinho ali é o lugar que sempre, né? E fora, contando com o mau cheiro que tem ali demais. E eu tenho essa dúvida, porque eles falaram que, geralmente, esse corguinho dengue também vai em água suja. E aí, professor João? Como é que é isso? Então, essa ideia, ela mesmo já antecipou algumas coisas. A água limpa é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Provavelmente, não conheço esse local, provavelmente esse córrego, se não tem um fluxo de água corrente mais tranquila, provavelmente nas margens dele deve acumular mato e alguns resíduos naturalmente, ou talvez de esgoto ou resíduos. Esses resíduos, essa matéria orgânica que acumula, é propícia para poder aparecer vetores. Por exemplo, Aedes, Culex e outros, que de uma forma geral talvez não seja o vetor transmissor dessa ou daquela doença, mas só o fato de incomodar. Mas eu não tenho dúvida que essa água parada nesses locais são propícios para alguns vetores, alguns arbovírus, alguns mosquitos, que minimamente vão incomodar, vão fazer barulho, vão ficar dentro de casa, vão ficar em torno da residência. E que nesse caso, provavelmente, o combate com o fumacê vai eliminar esses vetores, esses mosquitos voando, mas eles estão lá naquele córrego. Por isso a importância da drenagem, ou no mínimo evitar jogar resíduos que vão acumular dentro do córrego. Mas eu não tenho dúvida que se fizer a coleta desses mosquitos lá, eles poderão ser indicadores dessas doenças aí. Certo, respondido então. Professor Marcelo, o Aedes aegypti não transmite só dengue, temos zika, chikungunya, né? Por exemplo, febre amarela. Como é que como são os sintomas e os cuidados especiais com as grávidas, que as grávidas devem ter? Veja bem, é difícil distinguir essas viroses assim no primeiro atendimento. No início do quadro, todas elas dão um quadro clínico muito semelhante. Então, muitas vezes você necessita do laboratório para distinguir, né? É claro que uma da outra. É claro que tem características clínicas de uma mais prevalentes em uma do que em outras, né? Por exemplo, zika dá uma conjuntivite muito importante, chikungunya dá uma dor articular muito intensa, mas essas outras viroses também podem ter esses sintomas. Então, a gente tem que recorrer ao laboratório para distinguir, né, essas doenças. A febre amarela é uma doença diferente, é uma doença grave, porque ela leva à insuficiência hepática, insuficiência renal. Não é todo mundo que vai para a forma grave, são apenas 10 a 20% dos casos. Então, nós devemos estar alerta para todas elas e fazer o diagnóstico diferencial. E para isso precisa de laboratório, tá? Precisa de laboratório. Os sintomas se confundem muito. Professor, e o tratamento para dengue, como é que é? Porque tem o risco da automedicação, não tem nesses casos? Tem. A primeira coisa que o médico, ao atender o paciente com dengue, tem que fazer é avisar sobre os sinais de alerta. Existem alguns sinais que a Organização Mundial de Saúde padronizou, de que o doente tem que saber que se ele estiver sentindo esse tipo de sintoma, ele tem que voltar à unidade básica de saúde. Quais sinais de alerta? Então, vômitos incoercíveis, tá? Presença de sangramento, presença de sintomas neurológicos como confusão mental, tá? Aparecimento de lesões hemorrágicas pelo corpo, tá? E alguns sinais laboratoriais que são muito importantes, como a queda muito grande de plaquetas, o aumento muito intenso das enzimas do fígado. Então, esses sinais têm que estar na cabeça do médico para orientar o paciente a voltar para a rede básica de saúde caso os sintomas apareçam. Quer dizer, eu procuro um médico com aqueles sintomas básicos que podem ser confundidos, inclusive. Ainda não tem essa gravidade, mas se eu saio do médico, volto para casa depois de um dia, começo a ter esses sintomas mais graves, eu tenho que voltar. Se ele começar a vomitar incoercivelmente, dor abdominal importante, começa a ter sangramento, ele tem que voltar à rede básica porque ele está evoluindo para uma forma mais grave. E ele tem que ser tratado. Tá? Certo.
Tem um estudo recente utilizando uma droga que é um antialérgico, um antihistamínico chamado upatadina, que é encontrado em qualquer farmácia, que demonstrou que os pacientes que tomaram essa droga durante o período que eles tiveram a doença de 7 dias, tiveram uma evolução melhor do que aqueles que não tomaram. É encontrado na farmácia, mas tem que ir no médico antes. Tem que ir no médico, o médico tem que prescrever. Tá? Então a gente tem usado em alguns pacientes aqui em Uberlândia, nós, os colegas todos que trabalhamos com isso, e parece que é uma droga promissora, foi publicado numa revista de alto impacto, né, para a medicina, de maneira que essa pode ser uma droga que poderá ser utilizada, é barata, poderá ser utilizada nesses pacientes. Agora, é preciso ficar muito alerta. Quando a gente está em época de epidemia, também o importante é não fazer um diagnóstico excessivo de dengue. Então, todo paciente com febre que vem, você fala, é dengue. E, na verdade, ele está com pneumonia, ele está com meningite, ele está com outras infecções que você não está pensando só em dengue, dengue, e, na verdade, ele tem outro quadro infeccioso. De maneira que é muito importante para o médico examinar bem o paciente, fazer a história, ver a epidemiologia, pedir os exames e fazer o diagnóstico correto. Certo. Muito obrigada, professor Marcelo. Muito obrigada, professor João. Nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigada a você também pela companhia. E se você tiver sugestões de temas para a gente debater aqui no jornal, manda para a gente. Reforçando, o WhatsApp é o 99639-7880. Até amanhã.